Ok, estamos de volta aí, e se você já estiver assistindo aí, se você já entrou novamente na transmissão, compartilhe aí nas suas redes sociais, para as pessoas que também estavam assistindo, poder voltar a assistir aqui com a gente, tá joia? O texto que nós estamos usando é Romanos 4, verso 18, que diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E nós estamos caminhando, vamos começar a caminhar novamente agora pela vida de Abraão. E em Gênesis 12, no verso 1, nós vemos Deus chamando Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Meu querido, Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, para sair do meio da sua família, e para ir para uma terra onde ele não conhecia, para ouvir a um Deus que ele também não tinha sido ensinado a conhecer, a obedecer, mas ele não perdeu a sua fé. Por isso eu quero dizer para você que está nos ouvindo essa noite, você que vai nos ouvir depois, essa mensagem gravada, não perca a esperança mesmo no meio da incerteza. Não perca a esperança mesmo em meio a toda e qualquer incerteza. Abraão não tinha certeza nenhuma, ele não tinha segurança nenhuma, mas ele foi chamado e ele resolveu ouvir essa voz. Entenda uma coisa, meu querido, no meio das incertezas, a ansiedade vai tentar matar a sua esperança. No meio das incertezas, a ansiedade vai tentar matar a esperança. E nós precisamos entender que a ansiedade devora a nossa fé. A ansiedade devora a esperança do nosso coração. No meio de grandes mudanças, nós temos a tendência de entrar em pânico, de não saber o que fazer. Olha o tamanho da mudança pela qual Abraão estava passando, a maior mudança da sua vida. Ele estava abandonando tudo que era seguro e indo para um caminho de total incerteza aos olhos humanos. Mas esse caminho de incerteza aos olhos humanos era o lugar mais seguro onde ele já havia pisado na sua vida. Por isso, meu irmão, ouça a voz de Deus. Essa voz é a voz que acalma tempestades, é a voz que venceu a morte, é a voz que chamou Lázaro à vida, é a voz que dá direção, que norteia a nossa vida, que enche o nosso coração de propósito. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Você não precisa de todo o plano desenhado, você não precisa do mapa do tesouro, você precisa apenas seguir a voz de Deus. Nós somos o povo que ouve a voz. Entenda uma coisa, nós não somos o povo que ouve vozes. Não, isso é outro povo. O povo que ouve vozes é outro povo. Nós somos o povo que ouve uma voz. E essa voz enche o nosso coração de esperança e acaba com toda incerteza, acaba com toda ansiedade. Meu querido, a esperança é maior que a ansiedade. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas talvez você esteja passando por um tempo de incerteza, de mudança, e aí a ansiedade está tentando dominar o seu coração. Você às vezes perde o sono, não consegue se concentrar nas coisas, você se pega chorando sem saber porquê, e aquela angústia vem tentando dominar o seu coração e dá aquele nó no peito, na garganta. Ei, meu querido, ei, deixa eu te falar uma coisa. Ouça a voz de Deus. Essa voz enche o nosso coração de esperança, e a esperança é maior que a ansiedade. Não perca a esperança mesmo em meio a toda a incerteza. Outra coisa que eu quero dizer para você através da vida de Abraão: não perca a esperança mesmo em meio à escassez. Seguindo um pouco mais na vida de Abraão, é chegado um momento onde ele e Ló, seu sobrinho, que
saiu da terra junto com ele. Os seus rebanhos cresceram demais, e eles então precisavam se dividir. Então Abraão chama Ló e fala para ele assim: você pode escolher para onde você vai, e eu vou para o outro lado. Existiam duas opções. Existia as campinas do Jordão, do Vale do Jordão, que eram férteis, eram verdes, tinham água. E existia o deserto, a terra de Canaã. E Gênesis 13, 11, 2 diz o seguinte: Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Presta bem atenção, meu querido. Abraão não teve medo de mudar-se para o deserto. Ele não teve medo da escassez. As pessoas poderiam olhar para aquele deserto e pensar: aqui não tem como eu prosperar, aqui não dá para prosperar, aqui só tem escassez, aqui não vai crescer nada, aqui não. Muitas vezes nós imaginamos que no lugar onde nós estamos não dá para prosperar. Muitas vezes nós imaginamos que com a vida que nós temos não dá para prosperar. Com o salário que eu tenho, com o emprego que eu tenho, não dá para prosperar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. No tempo de escassez, o medo sempre vai querer matar a esperança. Sempre. Abraão, ele olhou para o deserto e ele pensou o seguinte: eu posso prosperar em qualquer lugar. Você está entendendo? Abraão deixou Ló escolher para onde ele queria ir. Porque para ele tanto faz se ele estivesse no Vale do Jordão, se ele estivesse nas Campinas, se ele estivesse do lado de um rio de águas correntes, se ele estivesse no deserto. Ele sabia que ele iria prosperar em qualquer lugar, porque a sua esperança nunca esteve no lugar onde ele estava. A sua esperança nunca esteve na situação que ele estava enfrentando. A sua esperança estava no Deus que o chamou. E por causa desse chamado, por causa dessa voz que o chamou, ele sabia muito bem que se ele estivesse no deserto, ali ele iria prosperar. Que se ele estivesse em qualquer lugar, no meio da escassez, todo mundo passando escassez, ele iria prosperar. Porque ele não dependia de lugares, ele não dependia de situação, de circunstância alguma. Abraão dependia de Deus. A sua esperança estava firmada naquele que o chamou. Talvez você está com medo da escassez, medo do futuro, medo com relação ao teu emprego, medo com relação à economia, e você tem visto a escassez bater na tua porta, e ela está tentando te encher de medo, medo do futuro, do que vai ser, da minha família, do meu emprego, de tudo. Ei, meu querido, Deus, Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da providência. Ele já viu toda essa situação antes. Por isso, confie, descanse no Senhor. Ele faz o deserto se tornar um lugar de providência. Ele faz o deserto se tornar um lugar fértil. Na presença de Deus, a esperança é maior que o medo. A esperança é maior que o medo. A esperança é maior que a ansiedade. A esperança é maior que o medo. Deixa eu te contar um pouco mais sobre a vida de Abraão. Ele recebeu uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e o filho não vem. Então ele começa a se questionar: como eu serei pai de uma grande nação se eu não tenho nenhum filho? Será que é Eliezer, o meu servo? Será que é o filho de Agar? Quem vai ser a minha descendência? Quem será o meu filho? Como pode essa promessa se cumprir? Gênesis 18, verso 11 diz o seguinte: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, não perca a esperança.
mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça ter chegado ao final, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, pode surgir em nossos corações o desânimo, e isso pode nos levar a uma situação de grande frustração. E aí, meu querido, o desânimo e as frustrações da vida sempre vão tentar matar a nossa esperança, sempre vão. Em situações assim, nós somos facilmente tentados. Abraão sentiu na pele o que é ser tentado no momento de frustração. Ele sentiu na pele o que é ser tentado no momento onde tudo parece ser perdido. Nunca pense que você é forte o suficiente. A esperança, a fé, não é motivo para o nosso relaxamento. Não. Eu quero que você entenda que a esperança é maior que as frustrações da vida. É maior do que a nossa percepção, porque a nossa percepção muitas vezes é errada. Abraão olhava para Sara e falava assim: essa mulher não pode ter filho. Ele olhava para ele e falava assim: não tem como essa promessa ser cumprida. Tudo parece estar perdido, mas ei, Deus chamou. Foi Deus que chamou. Foi Ele que prometeu. Ele que disse: pode sair da sua terra. Ele que disse: pode ir para o deserto que eu vou contigo. E Ele vinha cumprindo cada uma das suas promessas. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Por isso a nossa esperança pode ser renovada nesse Deus que nunca falhou e não falhará. Esse Deus que esteve com Abraão continua conosco. E sabe o que acontece na vida desse casal que não podia ter mais filhos? Isaac nasce. Aleluias. Aleluias, porque o filho da promessa nasceu. Porque o filho da promessa nasceu. Aleluias. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A história de Abraão continua. A história de Abraão não para por aqui. E num dado momento o Senhor o chama. Agora, Abraão, eu quero que você entregue para mim o teu filho. Pegue o jovem, suba o monte e ofereça ele em holocausto. E ofereça ele em holocausto. Gênesis 22, verso 2. Tome o seu filho, seu único filho Isaque, quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Ah, meu querido, essa é a última coisa que eu quero dizer para você. Não perca a esperança, mesmo quando a esperança acaba. Como é que é? Não perca a esperança, mesmo quando a esperança acaba. Nesse momento eu entendo o que aconteceu com a vida de Abraão. O que Romanos diz, que Abraão creu contra a esperança. Quando a esperança humana já havia acabado, quando a esperança racional já havia acabado, nesse momento entra em cena uma esperança diferente. Algo que vem do céu para o coração dele, algo que transforma toda a situação. As grandes provas, meu querido, podem matar a nossa esperança, ou elas podem fazer com que eu e você sejamos transportados a um nível diferente. Nós temos esses dois caminhos no momento de grande prova: ou nós deixamos que a esperança venha morrer, ou nós somos transportados a níveis mais altos. Nesse momento aqui, Abraão estava passando pela maior prova da sua vida, e ele transformou sua esperança em confiança, em certeza. Ele não titubeou, ele não questionou, ele sabia que Deus tinha um plano superior. Romanos 5,13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz,
por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É a nossa confiança nele que faz com que a nossa esperança seja renovada. É a nossa confiança nos planos dele que faz com que a nossa esperança seja viva dentro do nosso coração. Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil. Não foi fácil para Abraão, mas só vai conseguir desfrutar dessa esperança, só vai conseguir desfrutar da providência, só vai conseguir desfrutar do cuidado de Deus aquele que estiver disposto a entregar tudo. Abraão confiou tudo o que ele tinha, tudo o que ele tinha. Ele pega Isaac, ele deita Isaac no altar, ele levanta a faca contra o seu próprio filho, e não fosse o anjo, e não fosse uma voz, ele não teria parado, porque ele estava disposto a entregar tudo. Aquele homem sabia que quando a esperança humana acaba, existe uma esperança celestial disponível para nós. Nós podemos viver a nossa vida com medo de perder tudo que nós temos, e quem vive a sua vida com medo de perder tudo que tem, vive a desesperança, vive o medo, a ansiedade, porque tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, tudo que nós conquistamos, e de uma hora para outra, será que eu posso perder isso tudo? Mas existe uma outra opção de vida. Você pode viver a sua vida com medo de perder tudo que você tem, ou então você pode viver a sua vida em paz. Sabe por quê, meu querido? Porque quem já entregou tudo, quem já entregou tudo, sabe que não pode perder nada. Quem já entregou tudo, não tem medo de perder nada. Abraão, ele creu contra a esperança, porque aquele homem já tinha entregado tudo para o Senhor, e ele sabia que ele não tinha mais nada o que perder, porque tudo era de Deus. E sabe o que é interessante, meu querido? Abraão não perdeu nada. Ele desce do monte com o seu filho, com a sua promessa, porque na vida é assim. Quem não entrega tudo para o Senhor com medo de perder, esse é que acaba perdendo. Mas quem entrega tudo para o Senhor, esse é o que ganha. É o que a palavra de Deus diz. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. E sabe o que é mais interessante, meu querido, nessa história? É que quando Abraão está lá, e ele vai sacrificar o seu filho, Deus o interrompe, e ele olha para o lado, e preso no meio dos arbustos está ali um cordeiro. Preso no meio dos arbustos está um cordeiro. Sabe o que eu acho interessante? É que Abraão não viu. Quando ele chegou, ele não viu aquele cordeiro. Ele não viu que o cordeiro estava ali. E isso traz para mim algo precioso, para que eu possa renovar a minha esperança, para que você possa renovar a sua esperança, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não consiga enxergar, no momento da minha prova, no momento em que eu estou sendo provado, eu preciso crer, o Cordeiro está ali, ele se faz presente. Antes que Abraão chegasse no Moriá, antes que ele amarrasse o seu filho, antes que ele deitasse Isaac, o cordeiro já estava ali. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança, meu querido. Quando Abraão foi chamado, o cordeiro já estava ali.
Quando ele decidiu ir para o deserto, o cordeiro já estava ali. Meu querido, quando ele olhou e a sua promessa parecia não acontecer, o cordeiro já estava providenciando tudo. E quando ele sobe o Moriá, o cordeiro já está lá. O cordeiro já está à nossa frente. Ele sempre está conosco. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que você não veja, ele já está lá. Mesmo que você não sinta, ele está contigo. Sabe por quê, meu querido? Porque ele disse que seria assim. O seu nome já nos diz que seria assim. E ele foi chamado Emanuel, Deus conosco. E ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que você pode ter a sua esperança renovada no meio da incerteza? Porque Jesus está contigo. Sabe por que você pode ter a sua esperança renovada mesmo em meio à escassez? Porque Jesus está contigo. Sabe por que você pode ter a sua esperança renovada mesmo que tudo pareça perdido? Porque Jesus está contigo. Meu querido, sabe por que você pode ter a sua esperança renovada mesmo quando a esperança dos homens acaba? Porque Jesus está contigo. E Ele é a razão da nossa esperança. Entregue a sua ansiedade ao Senhor, entregue os seus medos ao Senhor, entregue as suas frustrações, o seu desânimo ao Senhor, entregue a sua fé ao Senhor, deposite a sua confiança no Senhor, e você vai experimentar a paz e a alegria transbordando no seu coração, e a esperança renascendo. Eu quero te convidar a declarar, meu querido, que nos nossos piores medos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, assim como foi com Abraão, no momento mais difícil da sua vida, o cordeiro estava ali. Ele foi a providência. No momento mais difícil da sua vida, o cordeiro estava presente. No momento mais difícil das nossas vidas, você pode ter certeza, Jesus está conosco. E nós só vamos conseguir suportar, vencer, prosperar, porque a presença dEle nos garante. Porque a presença dEle é nossa garantia. Meu irmão, eu quero que você declare com toda a fé. Você que está nos ouvindo agora, se você pode se levantar aí na sua sala, você pode se levantar diante do seu celular, diante da sua televisão, diante do seu computador e declarar: nos meus piores medos, nas minhas fraquezas, eu sei que Ele está ali. Eu sei que Ele está, porque Ele é Emanuel. Declare com toda a fé e com toda a ousadia do seu coração. Declare: piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está, você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto, nunca me deixará, nunca me deixará. Nos meus piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está, você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto, nunca me deixará, nunca me deixará. Nunca me deixou.
Ele é Deus conosco. Deus comigo está. Eu quero te chamar a um momento de oração agora. Você que está enfrentando problemas de ansiedade, que em nome de Jesus estava enfrentando problemas de ansiedade, você que estava enfrentando pânico, medo, você que estava enfrentando desânimo diante de todas as situações que estão aparecendo, diante das incertezas, diante da probabilidade de uma escassez, diante de um pensamento de que tudo está perdido, você que tem sentido a sua esperança se esvair e acabar. Meu querido, nesse momento eu quero orar contigo. E aonde você está, feche os seus olhos, estende a sua mão, porque existe uma esperança para você. Existe esperança para a tua vida, e a esperança é maior que a incerteza. A esperança, ela é maior que a escassez. A esperança é maior do que o desânimo e as frustrações. A esperança é maior do que qualquer situação nesse mundo. A esperança tem nome, e a esperança é Jesus. Entregue tudo para Ele, meu querido. Entregue tudo para Ele. Entregue a sua vida, todo o seu futuro, o seu presente, o seu passado, os seus medos, os seus anseios, os seus desejos, os seus planos. Entregue tudo para o Senhor. Confia nele de todo o seu coração, e você vai entender o que é desfrutar uma paz no meio das maiores provações. E você vai entender o que é ter a presença de Jesus no meio das maiores lutas. Eu quero orar com a tua vida. Pai, em nome de Jesus, cada coração que nesse momento está enfrentando a ansiedade, o medo, o desânimo, as frustrações da vida, as incertezas, pessoas que estão passando por um momento de escassez, pessoas que estão passando por provas terríveis nesse momento. Senhor, toca nesses corações agora, Jesus. Ministra, Espírito Santo, nesse coração agora que está atribulado, nesse coração desanimado, nesse coração que está frio, está enfrentando a ansiedade, o medo. Toca nesse coração, Espírito Santo. Toca em nome de Jesus. Que essa palavra seja real, que haja uma libertação agora, que caia por terra toda ansiedade, todo medo, todo pânico, que toda frustração seja desfeita agora em nome de Jesus. Que os olhos sejam colocados naquele que está conosco, que a nossa esperança seja fundamentada em Jesus, e só nele, e só nele, e só nele. Em nome de Jesus é que nós oramos. Entrega tudo para o Senhor, meu querido. Entrega a tua vida para Jesus. Eu quero orar agora com você. Você que precisa entregar o teu coração para Jesus. Já tem um tempo que você sabe que precisa entregar o teu coração para Jesus. Eu quero que nesse momento você abra o seu coração para Jesus. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo. Entrega o teu coração agora. Faz uma oração comigo agora, entregando o seu coração para Jesus. Repete essa oração e declare: Pai, nessa noite eu ouço a tua voz. Eu ouço a tua voz e eu abro o meu coração. Eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é a minha
esperança. Em nome de Jesus é que nós oramos e exaltamos aquele que vive, aquele que está conosco, o Emanuel. Nunca me deixou. Emanuel, Deus comigo está. Nos meus piores medos, fraquezas e anseios, você comigo está, você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que está por perto. Nunca me deixará, nunca me deixará. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você que fez essa oração agora, deixa eu te fazer um desafio. Você entregou o seu coração para Jesus? Manda uma mensagem para o meu celular. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp. Fala assim: pastor, eu entreguei meu coração para Jesus. Pastor, eu não tenho o número do seu WhatsApp não. DDD 32. Nota aí, 32 984 24 41 11. Depois você volta, você ouve aí, tá? Manda uma mensagem pro meu Zap. Manda uma mensagem pro Facebook. Manda um sinal de fumaça que seja, meu querido. Mas faça a sua declaração. Procure um pastor. Fala assim: eu entreguei meu coração para Jesus. Eu quero me batizar. Eu quero ser membro da igreja do Senhor. Eu quero voltar para a igreja de Jesus. Eu quero me reconciliar com a igreja de Jesus. Qualquer decisão que você tenha tomado essa noite, comunique a gente. Comunique a igreja. Nós queremos